Como que eu identifico o meu não ser? O teu não ser, você vai viver ali de acordo com o teu desenho, né? Então você vai ter que viver o teu processo e experimentar o teu processo para você identificar o não ser do seu desenho. Por que eu tô dizendo isso? Porque o nosso desenho, tá? Independentemente do tipo, a gente é uma mistura, né, genética em que as nossas definições, elas vão ser expressadas de diversas maneiras. O que eu tô querendo dizer com isso, tá? Por exemplo, um tipo gerador, né? Um tipo gerador ou um tipo manifestador, dependendo do canal que ele tiver lá definido no desenho dele. Então, por mais que esse gerador, né, a estratégia dele é responder a aura, né, é se envolver, a aura aberta, envolvente, né? Ambos, por exemplo, eles podem ser definidos por um canal, né, por uma força vital de um canal projetado, por exemplo. O que isso significa na prática? Significa que mesmo esse gerador ou esse manifestador, né, terem um centro motor, né, terem essa responsabilidade genética de gerar, de manifestar energia no mundo. Se eles não têm uma definição ali de um canal projetado, e isso ainda depende do planeta que pode estar ali, eles também vão ter que aguardar. Um canal projetado, ele também precisa ser convidado a expressar, né, as habilidades lá do canal. Então, muitas vezes, né, dependendo do nível de conhecimento e preparação do analista, que a pessoa, né, for fazer a análise dela, são informações que podem ser distorcidas, porque nesse caso, o tipo gerador e o tipo manifestador, eles também vão ter que aguardar, de uma certa forma, um convite para expressar a força vital específica ali daquele canal, tá? É o meu caso, por exemplo. Então, eu, né, além de eu ser uma projetora com perfil 2/4, então, o meu tipo projetor, o meu desenho, então, eu não tenho só que aguardar um convite, como eu tenho que aguardar um chamado também, porque o 2/4 ele também aguarda por chamados. E os meus canais, as 3 definições que eu tenho de canais criativos são canais projetados, ou seja, então eu literalmente preciso ser convidada a, né, expressar aí toda a minha força vital criativa. Agora, o não ser, né, do projetor é a amargura, obviamente, né? O que provoca uma vida no não ser, o que nos leva a viver uma vida do não ser, e a gente vai viver, é a gente, né, tomar decisões fora da nossa estratégia, né? Fora da nossa autoridade, da nossa estratégia. Entretanto, é só com os anos que você vai conseguir distinguir, você precisa entrar no processo com muita atenção, né, e respeito de viver o processo para você ir aprendendo a identificar o que de fato é o teu não ser, o que é uma consequência, né, de você sair iniciando por aí, fora, né, de toda a mecânica da tua configuração, e o que são as frequências químicas também dos seus canais, tá? Então, por exemplo, né, canais individuais, a pessoa vai passar pela melancolia, vai viver o tema da melancolia, porque a melancolia e a criatividade são uma dualidade, então não há criatividade sem melancolia. As pessoas emocionais, né, vão viver o baixo da onda, vão viver, né, todo aquele nervosismo, dependendo da origem do canal, né, também da estrutura do sistema emocional da pessoa. Então, o tema do não ser e as emoções, né, a melancolia, são coisas completamente diferentes. E isso, né, reconhecer o verdadeiro não ser é algo que, mais uma vez, né, toma tempo. E isso não tem a ver com o nosso estado emocional. Porque o sistema emocional, ele já é uma outra coisa, entende? E o que eu tenho visto com esses comentários todos que vocês vêm trazendo, como reconhecer ou não ser, né? Esses questionamentos todos, eu vejo, e eu também passei por isso, né? Que há essa distorção e essa confusão, né? Do verdadeiro não ser e da química, tá? Da origem dos canais individuais e também do todo o sistema do plexo solar.
Então isso exige tempo, né? Muito discernimento, muita atenção, porque um dos maiores presentes que o desenho humano traz para a humanidade, eu diria que é o maior presente, tá? Pelo menos para mim. Quando me perguntam isso, já me perguntaram mais de uma vez e a minha resposta é sempre a mesma. Qual que foi o maior benefício do desenho humano na minha vida? Foi eu compreender a natureza da química da onda emocional no mundo e também a melancolia individual. Porque quando eu cheguei no desenho humano, eu já vinha vindo num caminho de muitos anos de autoconhecimento. Então, desde os meus 15 anos, eu estudo sobre espiritualidade, vidas passadas, e depois encontrei a Cabala, e depois fui yoga. Então, eu venho nesse interesse de conhecer, né, a vida, a origem da vida, conhecer o outro, entender o outro, da onde nós viemos, porque estamos aqui. Todas essas questões sempre foram muito inerentes para mim. Então, quando eu cheguei no desenho humano, eu já tinha vivido muitos processos. Então, eu já tinha participado, gente, de tudo que vocês podem imaginar nessa área de espiritualidade, principalmente quando eu me tornei yogini. Então, por 5 anos da minha vida, eu sou ainda yogini, nessa praticante de yoga, mas hoje não tão restrita, né? Quebrei muitas regras. Mas teve um momento em que eu segui muitos preceitos de meditação, né? Meditar 2 vezes por dia, 30 minutos. Fui para a Índia, fiquei quase um mês, na verdade, né? Num retiro, num processo bem profundo de autoconhecimento lá. Viajei para muitos outros países, né? Para fazer cursos e tudo que vocês podem imaginar, tá? Tanto na área espiritual quanto no autoconhecimento eu me envolvi. E terapêutica também. Então, chegou um momento, quando eu cheguei no desenho humano, eu tenho, né, Saturno e Mercúrio na porta 63, que é, né, uma porta de questionamentos, né, de perguntas. Então, quando eu cheguei no desenho humano, eu tava num exato momento da minha vida em que eu não entendia. E isso não é só algo que eu sentia. Como projetora, então eu também lia isso do meu ambiente, obviamente, né? Nos lugares, com as pessoas que eu aprendia. A minha pergunta era: por que quando a gente atinge determinada consciência, que a gente tem compreensão, vida, morte, encarnação, sabe? Da luz, de Deus, sabe? A gente tem esse amor. Por que quando a gente se reconecta com a nossa espiritualidade, né, consegue esse equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual? Eu sei que eu sou um bebê ainda, tenho, né, uma longa jornada, mas pelo menos, por mais que eu não conseguia viver todos esses ensinamentos, eu conseguia ver que existiam respostas, existia um caminho, né, para uma vida mais conectada. Entretanto, mesmo eu escolhendo viver o caminho, mesmo, né, se esforçando mesmo, assim, como ser humano para ser uma pessoa melhor, sabe, assim, para ser um ser humano melhor, uma alma, a minha pergunta era: por que que a gente fica triste? Por que mesmo tendo tudo que a gente considera, né, necessário, para alguns, às vezes materialmente, as pessoas têm muitas necessidades materiais e outros muitas necessidades, né, espirituais, religiosas, etc. E eu me perguntava, a questão de a gente viver algumas desgraças na vida, eu acredito muito em lei de karma e efeito, tá? Então eu acredito que nada é por acaso. Nenhuma desgraça é uma desgraça. Eu acredito que tem muita cura, muito equilíbrio em tudo quando a gente, né, vê a vida com uma consciência mais desapegada. Agora, a tristeza mesmo, sabe quando tá tudo fluindo na tua vida, quando você não tem motivos e você tem dias que você acorda assim, se sentindo assim, um lixo emocional ou muito irritado, e a maioria das vezes sem motivo. Então isso foi algo que me questionava muito. Foi quando eu cheguei no desenho humano, quando o desenho humano na verdade chegou na minha vida, e eu, né, pude ver com muita clareza. Eu não pude nem só ver, mas aceitar a nossa humanidade. Porque eu vinha, né, de todas essas linhas, né, ancestrais, com esse desejo, né, impossível de atingir certa divindade enquanto ser humano, né, de atingir esse estado constante,
né, de iluminação. Não que eu não acredite, não tô indo contra a crença de ninguém ali. Só que teve um momento que eu vi que não era pra mim. Teve um momento que eu vi que eu não tô aqui, né, tô aqui por um motivo, tem um propósito. E hoje eu vejo no meu desenho, né, o canal da luta, né, lutar. Então eu, por exemplo, que eu tenho um desenho todo em volta ali, sabe, dessa questão material, o meu ego definido, né, com um canal todo consciente, 2644 definido consciente, inconsciente. Então, sou desenhada para desejar essa ascensão mesmo, que as coisas aconteçam na matéria. Então, enquanto eu estava tentando viver desconectada disso, eu estava indo num caminho completamente oposto. E então as respostas vieram, né? E eu pude olhar, né, para esse sistema emocional como parte do nosso processo, como algo que não pode ser separado, que não vai ser eliminado, que a gente precisa realmente tomar conhecimento, né, e dominar, não controlar, porque a gente não controla nossas emoções. Agora, sendo aberto ou definido o plexo solar, né, não deixar que isso esteja realmente no controle da sua vida, né? As pessoas que ainda são emocionalmente definidas, é por ali que elas vão encontrar clareza, né, para tomar decisões. Agora, não mais tentar, né, evitar que eu sinta, né, essa melancolia e trazer um motivo para isso. Ficar tentando justificar, sabe? Ou tentar mudar, sair da minha essência, da minha natureza, para tentar resolver, curar algo que na verdade faz parte do nosso processo. Faz parte a gente viver isso também. Então, nesse sentido, tá? É muito importante você, independentemente do seu tipo. Então, esse vídeo aqui é para todos, né, que tem essa dúvida em relação ao não ser. É bem diferente a química da onda, tá? A melancolia, o alto e o baixo da onda, seja você definido ou você esteja amplificando, né, alguém, ou a paranoia mental, a ansiedade mental, que também vai estar ali querendo, né, seu papel, tentando tomar o papel de protagonista da sua vida, e o que realmente é o teu não ser, do teu tipo, né? Então, para mim, a amargura constante, eu não me senti reconhecida, é muito diferente do que eu acordar melancólica, querer ficar na minha própria aura um dia inteiro, na minha caverna, sem motivo nenhum, entende? Porque, da minha experiência, eu vejo que o tema do não ser, né, do lado tipo, a amargura, a satisfação, a frustração, a raiva, o desapontamento, isso é algo que é constante na nossa vida. Então não são dias, então tudo fica ali, tudo entra dentro desse tema, né, específico, no meu caso, né, da amargura, como eu me senti, por exemplo, 30 anos da minha vida, até o meu retorno de Saturno, amargurada porque eu não sabia realmente quais eram as minhas habilidades e eu nunca havia encontrado um trabalho que me fizesse realmente feliz. Então eu vivi uma amargura constante, ininterruptível, né? Sem interrupção. Era uma amargura que eu não tinha como não, né, identificar. Então, né, o tema do não ser e as emoções, a melancolia são coisas bem diferentes e você só vai conseguir reconhecer isso, tá? Sendo orientado por um profissional qualificado, né, que consiga, né, identificar, te guiar realmente ali nas diferenças dentro do seu desenho. E isso é um processo, e isso a gente não vai identificar vindo fazer uma análise uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso exige você voltar, exige investimento mesmo, gente. Investimento tanto de interesse, né, de você se entregar para a tua própria natureza, quanto de você investir também, igual você investe para comprar uma roupa, enfim, para cuidar da sua aparência, certo?